Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Aqui nesse programa eu discuto sobre casos clínicos e mostro para vocês como fazer o diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão. Essa semana estamos fazendo o Café com Acupuntura todos os dias, então sejam muito bem-vindos a esse programa de hoje que vai falar sobre AVE. Acidente vascular encefálico. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos juntos nesse programa que vai estar incrível hoje, tá? Lembrando que hoje começa as aulas do Acupunturista Fora da Curva, né? São aulas 100% online, 100% gratuitas, na qual eu quero mostrar para vocês todo o processo, passo a passo, para vocês serem um acupunturista fora da curva e entregarem os melhores resultados para os seus pacientes. Então você não pode ficar de fora. Quem ainda não fez a inscrição, o link está na minha bio, tá? O link está na minha bio. E se você já fez sua inscrição, dê uma olhadinha no seu e-mail e mais tarde eu vou enviar o link também dentro dos grupos de WhatsApp, tá? Vai ser uma aula incrível, você não pode perder. Eu recomendo fortemente que você coloque o seu celular para despertar. A aula começa às 8 horas, coloque ali 5 para as 8, já organiza tudo porque 8 horas nós começamos esse evento que vai ser transformador na vida do acupunturista que quer começar 2023 com os melhores resultados para os seus pacientes. Vamos lá então, vou fixar aqui o tema da live para nós começarmos. Café com acupuntura. É um caso clínico. Acidente vascular encefálico. Pronto! Maravilha! Sejam todos bem-vindos, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem e já convide seus colegas da pós-graduação, seus colegas acupunturistas a participarem do Jornada Acupunturista Fora da Curva, que vai ser incrível. Começa hoje, hein? Teremos aula hoje, na quarta-feira e quinta-feira, às 8 horas da noite. E dentro do evento vou falar como eu vou fazer uma aula extra para vocês. Beleza? Então vamos lá. Por isso que você não pode perder. Se perder, vai perder muito. Perder um pouquinho, perder um muitão. Não pode deixar para trás, tá? Não perca essa oportunidade. Nosso paciente de hoje, então, é um paciente do sexo masculino, 77 anos de idade, tá? 77 anos de idade. Sofreu um AVE há 2 anos, tá? Um AVE há 2 anos, foi um AVE isquêmico, tá? E ele vem apresentando, então, fraqueza nos membros inferiores. Fraqueza nos membros inferiores, tá? Então isso aqui já é importante para nós direcionarmos o nosso tratamento a curto prazo, né? Então fraqueza de membros inferiores. Ele tem um problema com sono, né? Sempre acorda ali entre 1 e 3 horas da manhã, que é o horário de quem? Do fígado, que é o horário do fígado. Ele acorda esse horário, tá? E aqui, mais para frente, eu vou falar um pouquinho como nós podemos até pensar no diagnóstico desse fator. Tá? Ele acorda entre 1 e 3 horas da manhã e também acorda às 4 horas da manhã, que é o horário do pulmão. Ele levanta para fazer xixi. Tá? E aí, ele consegue dormir novamente. Tá? Gosta muito de comida gordurosa, então a alimentação dele é comida gordurosa e come apenas 2 vezes ao dia, um almoço e um jantar, tá? O intestino, ele sente, né? Há 3 anos atrás ele teve um câncer de próstata, tá? E depois disso ele sente que o intestino dele não esvazia completamente. Então ele sente que ele faz as necessidades, mas sempre tem um pouco mais ainda para fazer, tá? É um paciente que apresenta hoje um quadro depressivo, principalmente após a morte da mãe, tá? A mãe tinha 103 anos, então a morte da mãe com 103 anos de idade deixou ele e todos os irmãos mais depressivos, né? É um paciente que tem muita teimosia, muito teimoso, né?
mesmo com a fraqueza nas pernas ali, correndo risco, ele insiste em dirigir, os filhos não querem, mas ele acaba insistindo porque ele não gosta de incomodar, ele não pede ajuda para as pessoas, então ele tenta resolver tudo sozinho, e isso acaba interferindo bastante na qualidade de vida diária dele, né? Porque com essa fraqueza nas pernas acaba piorando muito o equilíbrio, a marcha, né? E todo o que ele precisa fazer sozinho, né? Então isso acaba gerando uma certa frustração, né? Em acabar dependendo dos outros, né? A necessidade de depender dos outros. Show! Vamos lá então? Vamos buscar então, dentro da fisiologia energética, como nós podemos compreender melhor esse paciente para definitivamente nós chegarmos no diagnóstico desse paciente. Vamos lá então. É um paciente que teve uma AVE, e uma AVE, então, ele é um comprometimento, né? O AVE dele foi isquêmico, então é um comprometimento do sangue. O sangue mais denso gera um coágulo, né? Gera um estado de coagulação que comprime, né? Que gera uma não nutrição de sangue em uma região ali do sistema nervoso central. Então, o AVE isquêmico, ele é um comprometimento de densidade acometendo quem? O sangue, gerando um fator de coagulação, um trombo. Esse trombo chega e gera uma isquemia, tá? Uma isquemia onde? No sistema nervoso central. Então, nesse caso aqui, nós temos um comprometimento de uma tríade de elementos: terra, madeira e água. Perfeito? Esse paciente é um paciente que acorda entre 1 e 3 horas da manhã, que é o horário do fígado. 1 e 3 horas da manhã. Aqui é importante nós fazermos um ressalto, tá? O paciente acorda entre 1 e 3 horas da manhã. Então nós precisamos entender que esse é o horário, né, da maré energética do fígado. Entre 1 e 3 horas da manhã é o fígado que está em maior energia. Então vamos pensar dentro da fisiologia energética original, né? O fígado, ele dentro da fisiologia energética, ele faz o quê? Ele traciona o sangue para ele para trazer o processo de sono. Então o fígado, durante a noite, né, ele induz a produção da melatonina, e isso traz uma atração do sangue para o fígado para ser regenerado, para ser limpo, né? Tirar as toxinas energéticas e emocionais que nós vivenciamos durante o dia. Tá? Essa é a função fisiológica do fígado segundo a medicina oriental. Então, se o paciente ele dorme, ele consegue dormir, o fígado está fazendo a fisiologia energética. Ele traz o sangue para ele, perfeito. Só que quando chega no horário do fígado que tem a máxima energia, né, com certeza o fígado não está conseguindo segurar o sangue para manter o sono. Então ele solta parte do sangue para ir para a mente e traz o despertar nesse horário. Então, possivelmente, esse paciente tem um excesso de energia do fígado, que quando chega o horário do fígado que ele recapta mais energia, ele solta a energia yang, solta o sangue para a mente, trazendo o despertar. E aí o paciente acorda entre esse horário, depois dorme de novo. E aí depois, lá por volta de 4 horas da manhã, ele acorda novamente, que é o horário do pulmão, né? A máxima do pulmão e a mínima da bexiga. Então ele acorda para fazer xixi. Então ele tem um comprometimento do fígado, né, por ele acordar entre 1 e 3 horas da manhã, né, e também ele tem um comprometimento do pulmão, que ele acorda às 4 horas da manhã para fazer o xixi. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram visualizar esse detalhe da avaliação do caso clínico, que já dá para a gente pensar que possivelmente esse paciente pode ter um excesso de energia yang no fígado, e ele teve um AVE isquêmico que compromete o sangue. Olha só que interessante, né? Mais do que isso, nós podemos pensar também até como estaria, né, a emoção desse paciente. Se ele tem um excesso de fígado, ele pode ser um paciente mais irritado, mais nervoso,
tá? Não temos isso aqui dentro do histórico do caso clínico dele, mas nós podemos pensar que às vezes é um paciente impaciente, é um paciente mais nervoso, mais estressado, tá? Faz sentido isso para vocês? Olha só que importante, quantas coisas nós podemos fazer seguindo uma avaliação e entendendo de fisiologia energética, tá? Aí o paciente, ele alimenta 2 vezes por dia e gosta de alimentos muito gordurosos. Olha só aqui, ó, alimentos mais densos, gordurosos, hipercalóricos, né? Isso aqui aumenta a densidade energética da Terra, aumenta a densidade da energia Yin, e isso pode comprometer, então, também, né, o sangue, perfeito? É um paciente que teve já um câncer de próstata, então já teve uma alteração de forma aqui, né? O intestino, ele sente que não se esvazia totalmente. É um paciente depressivo, principalmente após a morte da mãe, né? E é um paciente extremamente teimoso, né? Cabeça dura. Os filhos falam com ele, mas ele não escuta. A teimosia, ela vem de uma tríade de elementos, né? A teimosia, ela vem do metal, que ele é duro, rígido e ele é teimoso, tá? E ele pode vir também por conta da impaciência, né? Eu não aguento esperar os meus filhos para fazer isso, então eu acabo fazendo por teimosia. Então ele tem um comprometimento metal, tá? E madeira, certo? Sim, chegamos na conclusão do envolvimento do pulmão através do horário que ele acorda. Ele acorda às 4 horas da manhã, segundo a maré energética, entre 3 e 5 é o horário do pulmão, tá? Até mesmo porque ele também tem um intestino que ele sente que não esvazia totalmente. É um paciente que ficou mais depressivo depois da morte da mãe, certo? Então, olha, é um paciente que vem apresentando um quadro praticamente em todos os elementos. Né? Isso aqui é importante porque nós podemos até pensar, né, em algumas outras alterações. Será que esse paciente não tem uma pressão alta que não foi colocada aqui? Será que esse paciente também não tem uma certa ansiedade que não foi colocada aqui? Então é só para a gente ir começando a pensar, porque quando você vai avaliar um paciente desse nível, você agora já pode ir raciocinando, nossa, será que ele não é hipertenso e ele não lembrou de falar? Aí você pergunta para o seu paciente, pergunta sobre a ansiedade, pergunta sobre outros fatores, né? Como o elemento fogo coordena vasos sanguíneos, você pode olhar na perna dele para ver se não tem muitas varizes. Então olha só o quanto entender da fisiologia energética vai te direcionando, inclusive para você fazer uma anamnese visual nesse paciente, certo? E aí então nós vamos confrontar tudo isso aqui que nós avaliamos com a língua desse paciente. Então vamos lá, vou colocar a foto da língua aqui para a gente analisar melhor tudo isso que nós avaliamos dentro do processo da fisiologia energética e da anamnese. Então aqui, essa é a língua do nosso paciente. Vamos fazer a avaliação dessa língua naquele passo a passo que nós costumamos fazer? Essa língua, ela apresenta saburra? E aí, tem saburra nessa língua? Se tem saburra, ela está amarela ou branca? Quase que eu falei quente ou fria, né? Peguei no meu chá aqui, tá quente, fervendo ainda. Esfriou meu chá. Será que é só a vasilha? Tá morninho. E aí, saburra? Uma saburra mais branca ou uma saburra mais amarela ou não tem saburra? Ou não tem saburra? Professor, pensei no coração por conta da teimosia. Quem é teimoso pode ser impulsivo também, né? Pode também. Então, tá vendo que os elementos, eles não são estáticos, eles são o tempo inteiro dinâmicos, tá? Eles são dinâmicos. Então, nós precisamos entender isso. A teimosia tem metal, tem madeira, pode ter fogo,
tá? Pode ter fogo, tá? O arroba para tirar os comentários, você tem que ir nos comentários, você coloca o arroba e não envia, deixa lá que ele tira os comentários, tá? Aí então, pessoal, essa língua tem saburra ou não? Tem uma saburra, né? Tem uma saburra mais para branca, principalmente ali no triplo aquecedor inferior, mais do lado direito. E no restante da língua, uma saburra mais fina, esbranquiçada, né? Perfeito. Então vamos lá. Saburra branca. Saburra branca. Show! Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é a cor da língua. E aí, qual que é a cor dessa língua? Essa língua tem uma característica de coloração mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? E aí? Essa língua tem característica mais pálida, mais arroxeada ou mais vermelha? Qual a coloração dessa língua? Aparentemente mais vermelha, não é? Uma língua que tem uma coloração mais vermelha. Se você olhar, inclusive, ali no triplo aquecedor inferior, né? Parece mais vermelha, não é? Show! A língua mais vermelha. Ela não tem uma característica daquele vermelhão escuro, mas ela tem sim uma característica mais vermelha, né? Quando a gente tem aquele vermelho mais escuro, são sinais de patologias mais crônicas, né? Geralmente doenças neurológicas progressivas, tá? Mas a língua dele está mais para vermelha realmente. Terceiro fator que nós vamos avaliar, as alterações de forma. Essa língua apresenta alteração de forma? Tem fissuras? Está edemaciada? Tem marcas de dentições? Como que está essa língua? Como que está essa língua desse paciente? Tem fissuras, né? Fissuras mais longitudinais, né? É uma língua que aparentemente está edemaciada, né? Uma língua que aparentemente está edemaciada. E é uma língua que aparentemente ela está com uma alteração de forma bem interessante. Ela aparenta ser quadrada. Vocês conseguem ver isso? Olha só, as línguas geralmente ela apresentam uma forma mais arredondada na ponta. Essa não, ela aparenta fazer como se fosse um coração. Ela vem mais quadrada e praticamente faz uma alteração de forma ali na ponta, né, do coração, tá? Olha, as laterais dela, ela vem, olha, mais volumosa, então ela dá a impressão que ela é quadrada de tão edemaciada que ela está. Show? Percebe isso aí? Conseguiram perceber aí o formato mais quadrado, como se fosse um coração ali na ponta? Um coração de cabeça para baixo? Sim ou não? Olha só, Meg. A Meg comprou um selo. Muito obrigado, Meg, pelo carinho, tá? Pelo incentivo. Vocês são incríveis. Show? Perceberam essas alterações de forma? E por fim, então, né, nós vamos fazer a avaliação da umidade. Essa língua, ela apresenta mais seca ou mais úmida? Ela tem uma alteração ali de líquidos orgânicos sendo acumulado, com mais brilho na língua, ou ela apresenta mais seca? Como que está o brilho dessa língua? Sim, é uma saburra mais fina, né? Menor ali no triplo aquecedor inferior, e no restante da língua, saburra mais fina, de coloração mais esbranquiçada. E aí? Tem brilho ou é mais seca? Aparentemente mais seca, né? Aparentemente mais seca. Perfeito.
Ah, eu esqueci de colocar aqui a alteração de forma na ponta, né? Mais quadrada. Isso. Perfeito. E agora, então, né, nós vamos fazer o quê? Nós vamos traduzir esses achados para os padrões sindrômicos. Então, se ela apresenta uma saburra fina, mais branca, o paciente tem frio interno. Certo? Se ela está vermelha, tem calor. Show! Opa! Aparentemente é uma síndrome mista aí, né? Fissuras. Tem deficiência de energia em ti do baço. Do baço. Perfeito. Se ela está edemaciada, tem uma estagnação de ti do baço. Se a forma dela está alterada na ponta, né, parece que ela não tem uma ponta muito redondinha, nós podemos falar que ela tem uma deficiência de energia em ti do coração. Do coração. E por fim, se ela está seca, ela tem calor que resseca os líquidos orgânicos. Olha só que interessante, porque agora nós já temos características para nós compararmos com quem? Com a fisiologia energética que nós avaliamos. Com a fisiologia energética que nós avaliamos através da anamnese, através do que o paciente nos falou. Vamos lá? Vamos entender melhor isso aqui? Olha só que interessante. Porque esse paciente, então, apresenta frio pela saburra fina e branca. É um paciente que apresenta calor. Esse calor dele, inclusive, resseca os líquidos orgânicos, gerando uma deficiência de energia Yang-Qi. Resseca os líquidos orgânicos. O frio densifica as energias, gera uma deficiência de Qi do baço. Se o baço não consegue maturar, transportar e transformar os alimentos, ele começa a gerar uma estagnação de Qi. A energia estagnada, ela gera o quê? Uma estagnação do sangue. E aí, então, nós temos também, né, que a deficiência da terra não gera a forma lá no coração. Deficiência de energia Yin do coração. Olha só que interessante, porque agora nós temos uma deficiência de energia do coração. E o paciente, então, né, teve uma alteração que gerou a formação de um trombo, e esse trombo chegou aonde? No sistema nervoso central, gerando um AVE. Olha só, porque aqui nós podemos até pensar que o paciente tem alguma alteração cardíaca, uma arritmia, podemos pensar que o paciente pode ter alguma coisa no coração. E se ele tem a predisposição de formação de trombo, se ele já teve uma AVE, é um paciente que também pode ter a formação de um trombo que chegue lá no coração. Show? Faz sentido isso para vocês? Lembrando também que o fogo coordena quem? Os vasos sanguíneos. Então a alteração de forma não pode estar tão somente no coração, como também nos vasos sanguíneos, onde ele teve um AVE isquêmico, onde teve uma alteração de irrigação de sangue lá no sistema nervoso central. Faz sentido isso para vocês? Porque olha só, o frio, ele densifica as energias. A densificação da energia pode chegar no sangue gerando um trombo. Um trombo. E aí esse paciente, nós já sabemos que ele tem uma preferência por alimentos gordurosos. E o baço dele não está com energia suficiente para transformar, maturar e transportar a energia dos alimentos. Porque ele está com deficiência, tem fissuras profundas, inclusive longitudinais. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo entender? O quanto a avaliação, a fisiologia energética e o diagnóstico energético são primordiais para esses resultados?
para esses resultados? Para você compreender o seu paciente e seguir a melhor linha terapêutica para ele? Então, dito tudo isso, não tem como nós fugirmos. O primeiro passo aqui, ó, que nós devemos estar atentos a esse paciente é a alimentação. A alimentação dele é fator de predisposição para a densificação das energias. E ele já prefere alimentos gordurosos. Alimentação. Segundo, um paciente que teve uma AVE, ele tem fraqueza nos membros inferiores, né? Reflexo desse acidente vascular encefálico. Então, o paciente que precisa de atividade física para fortalecer. Fisioterapia. Fisioterapia. Terceiro, ele precisa de quê? De acupuntura. Para quê? Para melhorar o padrão de desequilíbrio energético, emocional e até mesmo físico. Melhorar os padrões de desequilíbrios energéticos, emocionais e físicos. Que é o que nós vamos fazer agora. Não. Tá? A fissura longitudinal é característica de agudização da patologia? Não. A fissura longitudinal, ela nos mostra uma deficiência de energia normal. Tá? Não dá pra gente falar que ela é uma característica da agudização da patologia, não. Certo, Érica? Não dá. Não temos registros, né, de pesquisas que mostram esse fator. E aí, então, nós precisamos seguir esse tratamento. Nós precisamos, né, buscar mecanismo para trabalhar no curto, no médio e no longo prazo esse paciente. Se nós quisermos ter bons resultados com ele. E aí, no curto prazo, o que eu recomendo? Gosto demais da craniopuntura. Seja a chinesa, seja a de Yamamoto. Tá? Então, nós podemos usar a linha motora da craniopuntura chinesa, ou nós podemos usar cérebro, cerebelo e gânglios da base, juntamente com o ponto D, que está relacionado aos membros inferiores desse paciente. Inclusive, podemos até utilizar atividade física associada à craniopuntura para melhorar esse padrão dele. Então, para quem é educador físico, fisioterapeuta, consegue fazer essas mobilizações juntos com o paciente. Tá? Então, craniopuntura vai fazer o quê? Vai melhorar a nutrição energética das pernas, melhorar o fortalecimento, melhorar a hidratação dos músculos, né? Para ativar melhor a musculatura, para não gerar ainda mais fraqueza, para fortalecer essa musculatura. Certo? Mais do que isso, nós precisamos fazer o controle de médio prazo nesse paciente. O controle de médio prazo nesse paciente. Então, o paciente que tem muita estagnação de energia do baço, né, que tem muita densidade, então, vaso maravilhoso BP4 com CS6 vai ser importante aqui. Mais do que isso, é um paciente que tem muita alteração onde? No metal e na água. Tanto é que ele já teve um acidente vascular encefálico lá. Então, P7 com R6 pode ajudar. P7, R6 pode melhorar. E aí, então, nós podemos ainda fazer uma oscilação de P7 com R6 com VB41 TA5. Porque trata o sangue e o calor também. Então, nós podemos ir avaliando, vendo como o paciente está e fazendo essa junção, né? Esse malabarismo aí com essas duplas de vasos maravilhosos. Show? Você coloca quantas agulhas na linha motora? Você preenche toda a linha? Não, Adriano. A linha motora, ela pega
parte de membros inferiores, parte de membros superiores e parte de face. Então, como o dele, a fraqueza é de membros inferiores, eu usaria só a parte de membros inferiores. Só de membros inferiores. Agora, se ele tivesse também comprometimento de membros superiores, poderia usar o terço de membros superiores. Tá? Se ele tivesse alguma alteração motora na face, poderia usar a parte da face também. Mas nesse caso, geralmente eu uso 2 agulhas para pegar ali a região da parte motora. Perfeito? Então podemos fazer a oscilação com esses 2 vasos maravilhosos. Tá? Podemos então associar tudo isso com a craniopuntura já para ir fortalecendo, ir reequilibrando. Tá? E também podemos usar pontos que vão auxiliar esse paciente a diluir essa energia. Baço 6 mais baço 9 mais estômago 40 dilui a energia e elimina a umidade. Pontos como F3 melhora a circulação de energia, circulação de sangue. IG4 descende a energia e anda a mente para auxiliar o reequilíbrio energético. Pontos como P9, P7 vão auxiliar a circulação de energia para melhorar ali a nutrição, a circulação de sangue, a circulação de energia, né? Pontos como R3, R7 podem ajudar na nutrição do sistema nervoso central. Então aqui são dicas de pontos que nós podemos fazer. O que vai determinar a seleção desses pontos aqui? A história do paciente, como ele está no dia que você for fazer a sessão. Tá? Então tudo isso vai ser determinado nesses processos. Né? Se o paciente apresenta, né, aqui a foto da língua, ela é uma foto estática, então não dá para a gente ver se ela está trêmula ou se ela está desviada, nós podemos auxiliar com outros pontos aqui, como bexiga 10, VB 20, que são pontos que auxiliam na eliminação do vento interno, ali melhora a nutrição do sistema nervoso central através da nutrição do Dumai, que passa em posterior ali na coluna vertebral. Tá? Então são muitos pontos que nós podemos utilizar. Tá? Então isso aqui o que vai determinar é a história do paciente no dia, como ele está, qual que é o foco do tratamento naquele dia, no curto prazo, certo? Para buscar o reequilíbrio energético. Então você está trabalhando o curto e o médio prazo. Tá? E aqui então, logicamente que tem que ser tratado o longo prazo desse paciente também. Por quê? Porque esse é um paciente que ele apresenta um quadro de teimosia. E a teimosia nós falamos lá no começo que ela interfere no metal e na madeira, podendo até chegar na impaciência do fogo, tá? No imediatismo do fogo. Então nós precisamos melhorar essa teimosia, precisamos melhorar esse quadro depressivo desse paciente. Por que, professor, você está falando disso? Porque nós temos então que a depressão, a teimosia consome o metal. E o metal, ele é frio. Então o metal, ele gera mais frieza. Quanto mais o metal gera frieza, gera introspecção, ele compromete ainda mais a estagnação de energia, que piora com a alimentação desse paciente. E aí nós vamos ter um comprometimento também do sangue, que pode predispor esse paciente a novos episódios de acidentes vasculares encefálicos. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Até porque a teimosia ela está ligada também ao elemento madeira. O sangue, né? E esse paciente é um paciente que já tem alteração do sangue, tanto é que ele acorda entre 1 e 3 horas da manhã. Faz sentido isso para vocês? Conseguem perceber isso? E aí, então, né, no longo prazo, nós precisamos melhorar isso aqui. Nós precisamos melhorar isso aqui. Porque senão, os desequilíbrios emocionais vão interferir diretamente na fisiologia energética desse paciente, podendo gerar novas patologias físicas.
E aí, como que nós trabalhamos o longo prazo? Eu gosto de usar as dessensibilizações emocionais, melhorando a conectividade do sistema nervoso, né, ali do sistema límbico com o neocórtex, para trazer a conscientização e a racionalização dessas emoções. Para que esse paciente ele entenda que ele está num momento da vida que ele vai precisar sim de ajuda. Que ele vai sim precisar de ajuda. E que quando ele precisa de ajuda, ele está ajudando a ele mesmo. Melhorar a consciência desse paciente que se ele não mudar a alimentação, isso pode prejudicar ele. Pode prejudicar ele. Mostrar para esse paciente que realmente ele pode ter uma vida mais independente se ele busca o reequilíbrio energético, físico e emocional por trás. Ele vai conseguir ter essa independência. Mas ele precisa de fazer o tratamento, de buscar ajuda. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Show? Ó, pessoal, lembrando que hoje nós teremos a nossa primeira aula do Jornada Acupunturista Fora da Curva. E você não pode ficar de fora. Então, tá? Já fique atento, coloque seu celular para despertar. Mais tarde eu vou enviar o link da aula. Já enviei por e-mail, tá? Então olha a caixa de e-mail lá. No Gmail ele pode estar em promoção ou pode ter caído em spam em qualquer outro e-mail, tá? Então fique de olho. Aula 1 vai ser hoje às 8 horas da noite, você não pode perder, tá? Vou mandar também o link no grupo nos grupos do WhatsApp. Então, depois que eu mandar lá, vai lá, já ative a notificação, já coloca seu celular para despertar, já deixa uma mensagem lá para a gente já ir entrando no clima dessas aulas que vai ser incrível, tá? Vou passar um conteúdo denso e brutal hoje à noite para que vocês definitivamente possam ser acupunturistas fora da curva, sabendo fazer o diagnóstico com precisão e ter resultados desde a primeira sessão com acupuntura. Tá? Então começa hoje as aulas do Jornada Acupunturista Fora da Curva e é lá onde vai acontecer todo o conteúdo para que vocês possam então definitivamente entender o tratamento de curto, médio e longo prazo dentro da medicina tradicional chinesa, fazendo o diagnóstico com precisão. Perfeito? Então vou tirar foto do quadro agora para vocês, tá? E coloco lá no canal do Acupunturista no Telegram. Então, se você não se inscreveu ainda no canal do Acupunturista no Telegram, se inscreva lá, porque é lá que eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa para vocês. Beleza? Aproveitem o dia, porque hoje à noite teremos a nossa mega aula. Hoje, dia 23, segunda-feira, dia 25 na quarta-feira e dia 26 na quinta-feira, às 8 horas da noite, teremos nossas 3 aulas. Dentro desse evento, eu explico para vocês como eu vou fazer uma aula extra sobre estresse. Como o estresse pode interferir nas patologias emocionais, energéticas e físicas dos nossos pacientes, segundo a neurociência. Tá? Então vai ser uma aula incrível, mas eu explico mais detalhes para vocês ali dentro das aulas do Jornada Acupunturista Fora da Curva. Tá? No mais, tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Pode me mandar lá no direct, me chama lá. Se vocês têm algum caso clínico que queira que eu discuto, que eu traga a minha visão, assim como eu faço aqui no Café com a Acupuntura, pode mandar também, porque eu faço essa discussão, coloco aqui na lista para a gente fazer. Lembrando que essa semana estaremos fazendo o Café com a Acupuntura todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Tá? Então, já deixa aí agendado no seu celular aí, coloca ele para despertar, convide seus colegas, fala para eles que eles não podem perder esse momento dessa aula hoje. Se perder a aula de hoje, vai ficar comprometida a aula de quarta e a aula de quinta-feira. Então assista já todas as aulas, porque você vai ter um conhecimento denso e brutal, definitivamente, para que nós possamos ainda mais ter essa comunidade de acupunturistas mais forte e unidos para ter os melhores resultados. Tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço e até mais. Até mais tarde, né? Tchau, tchau, pessoal.